Uma pesquisa inédita da Serasa Experian, banco de dados de crédito, mostrou que 3,5 milhões de empresas, metade das registradas no país, têm dívidas em atraso. O número corresponde ao cenário de julho e é recorde na comparação com o mesmo período do ano passado e de 2012. Segundo o levantamento, o comércio é o campeão da inadimplência, com 47% do total de empresas endividadas. Em seguida, aparecem as companhias de serviços e a indústria. A inadimplência atinge principalmente as pequenas e médias empresas. E para conversar sobre as causas e consequências do alto endividamento das empresas brasileiras, convidamos os presidentes da Serasa, José Luiz Rossi, e da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Antenor Barros Leal. Esse é um número preocupante, porque mostrando a inadimplência já mostra a saúde das empresas. Agora, essa pesquisa é inédita. Vocês mudaram o método, Rossi? Essa pesquisa é inédita, mas o que a gente fez foi, na hora que a gente viu esses números preocupantes, a gente resolveu olhar o ano passado e o ano anterior. Então, nós pudemos, dessa forma, comparar e verificar esse crescimento, mais ou menos, perto de 10% a cada ano de aumento dessa inadimplência. Antenor, você sente no dia a dia isso, essa relação da inadimplência? Tem a ver com crédito, isso também tem a ver com o ambiente, tem a ver com o consumidor, né? Você que está ali conversando com empresários do Brasil inteiro, o que você nota? Olha, Sidney, a alavancagem é confiança no futuro. Eu alavanco, eu tomo dinheiro emprestado, eu invisto, porque eu confio no futuro. Endividamento alto é um fenômeno do presente. O que é que está acontecendo, e essa pesquisa é importante, é que a atividade econômica, como reduziu, o impacto no comércio é imediato, porque o consumidor reduz as compras, o comércio já comprou, já se endividou para fazer estoque, e aí esse problema cresce. Esse é o retrato de hoje, o que está acontecendo. Então, vou fazer o seguinte, Antenor e Rossi, vamos colocar alguns gráficos na tela, até para auxiliar o nosso assinante também, e eu vou querer o comentário de vocês. Vamos botar o primeiro gráfico, que vai dar uma dimensão mais clara do que estamos falando aqui em milhões, que são as empresas menores, as mais afetadas. Por que exatamente, Rossi? Explica. Dois comentários aqui. Primeiro, que são 3,5 milhões de um total de 7 milhões de empresas que nós chamamos operacionais. Na verdade, o número de CNPJs é alguma coisa como 14 milhões, mas a gente está falando daquelas empresas que, de alguma forma, no último ano, ou foram consultadas ou consultaram através da Serasa. E as pequenas e médias empresas são aquelas que mais sofrem com relação a uma situação mais recessiva, porque a única fonte de crédito que elas têm é o crédito bancário. E aí um ambiente em que não cresce, onde você tem juros mais altos, onde você tem dificuldade do acesso ao crédito e também salários aumentando mais do que a produtividade, tudo isso são pressões para que as empresas têm hoje. As empresas pequenas e médias são aquelas que têm menos instrumentos para reagir a essas pressões. Então, estamos falando aí de empresas que faturam até 50 milhões de reais por ano. Realmente são as pequenas e médias empresas. Você nota nesse dia a dia da gestão essa realidade de forma mais latente? Qual é a diferença, por exemplo, desse momento para aquele há 10 anos? Primeiro, a existência de um número maior de pequenas e médias. Sem dúvida nenhuma, o ambiente da economia de 5 anos atrás exibia um crescimento absoluto e isso formou uma ideia de que se criar empresa era um bom negócio. Muita gente passou a ter a sua pequena e média empresa. Isso é uma coisa aritmética, tem mais empresas no mercado. Segundo, de certa maneira compreensível, o Rossi se referiu à única possibilidade do pequeno ou médio se endividar, que é a via bancária, que é o juro mais alto. A taxa de juros está então realmente muito alta. Você tem uma convivência de juro alto, mas o Brasil é um país tão difícil de entender que você, ao mesmo tempo que tem uma crise, Rossi, os aluguéis comerciais estão altos. Não há uma baixa de aluguéis comerciais. Então, tem muita gente em dificuldade de pagar o aluguel, que aumentou, vende menos porque a economia reduziu o Quer dinamismo. Passar um ponto e não tem comprador? Que não tem comprador. Então, o desenho, a crise é assim, né? Quando vem uma coisa, a outra ajuda a criar o problema. Então, esses gráficos são de uma felicidade, se é que eu posso chamar isso de felicidade, mas que traduzem a realidade atual. Há uma dificuldade muito grande.